Bom dia a todos, amados irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Os irmãos estejam acompanhando o restante da leitura agora, nos seus versos 28 até o verso de número 37. Daniel, capítulo 4, verso 28 ao verso de número 37. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real na cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, foi restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos debaixo da tua orientação, sabendo que não é pela nossa vontade, mas pelo teu favor, não é pela capacidade humana, mas pela tua graça, a ação graciosa do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, nos dá compreensão, que nos quebranta os nossos corações. Senhor, mais uma vez nessa hora, nos dá entendimento e nos dá também força para praticar, viver, obedecer a tua palavra. O teu servo, Senhor, não é nada, tu é tudo. Tu és, ó Pai, tudo na vida do teu servo. Sem ti, ó Pai, o teu servo nada é. Ajuda, auxilia, ó Pai, na fraqueza, nas necessidades, nas incapacidades, e usa, ó Pai, o teu servo, e fala ao teu povo mais uma vez. Ajuda-nos, ó Senhor, a crescermos em santidade e em vida contigo a cada dia. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. No começo do meu ministério, em torno de 20 anos atrás, eu pastoreei uma comunidade rural, uma igrejinha em uma comunidade rural, próximo de Frutal, Minas Gerais. O nome era Pradolândia, porque a região lá, o local, foi uma doação do seu Prado. O senhor Prado, então, se tornou ali Pradolândia, conhecido ali pelos moradores como 27, porque era o quilômetro 27 depois de Frutal. E assim eu pastoreei ali algum tempo.
e conheci, fui acolhido pelos irmãos ali daquela igreja, mas em especial por uma família que me tomou como quase como filho. Muito carinhosamente eu era recebido ali naquele lar. Tinham várias fazendas de alguns irmãos, próximos até da igreja, e ali nós às vezes andávamos até a casa desses irmãos, as fazendas desses irmãos, até ali pelo acostamento da 153, a BR-153, que passa por lá também. E certo dia eu estava voltando com o patriarca da família, dessa família que havia me acolhido. Estava pegando ali em sua mão, acompanhando até a sua fazenda, até a sua casa, ele com seus 84 anos, seu Osório, presbítero já jubilado, uma pessoa incrível, um homem piedoso, mas que a sua família havia passado por uma tragédia. Dois de seus filhos, que gostavam muito de caçar, o João havia recebido do Pio, que era o irmão dele, uma espingarda de presente. Enquanto o João estava ali manuseando a espingarda, limpando a espingarda, ela disparou, e por conta disso ele veio a falecer. Houve uma tragédia ali, aquilo abalou muito a família. A filha, que estava até na época no IBEL, voltou para casa, abalou muito a família. Mas, enquanto eu estava ali voltando, acompanhando aquele senhor, ele me solta uma pérola. Ele pega e fala: pastor, hoje eu entendo e hoje eu posso falar: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Hoje eu entendo o que estava acontecendo. O João, eu tinha certeza da salvação dele, e o Senhor o recolheu. O Pio, não. E o Pio, por conta daquela tragédia, o sentimento de culpa que recaiu sobre ele, por ter dado a espingarda de presente para o irmão, a sua mente ficou abalada, e ele foi levado a uma casa de repouso. Mas o seu Osório então disse: o Pio agora, pelas visitas de vários pastores lá naquela instituição, hoje eu tenho certeza da salvação do Pio. Por conta dessa tragédia, o Senhor estava dirigindo cada situação. A gente não entendia o porquê, mas o Senhor estava no controle de tudo. O Senhor estava no controle de tudo. Vivemos num mundo onde os poderosos parecem reinar, as tragédias, o mal, as calamidades nos sobrevêm, e nós não entendemos o porquê. Por que que o justo sofre? Por que que os maus prosperam? Nós não sabemos a resposta para todas essas perguntas, mas nós podemos ver um pouco aqui no capítulo 4 de Daniel, que nos traz um relato impressionante de como o rei mais poderoso da época aprendeu sobre a soberania de Deus, que Deus é rei sobre tudo e sobre todos, que está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle do nosso Senhor. Deus não é pego de surpresa, Deus não perde o controle da história de forma alguma. Esse relato nos ensina algumas profundas lições sobre essa soberania do Senhor, sobre a nossa necessidade de humildade diante dEle, e que mesmo não entendendo e compreendendo, reconhecer que o Senhor está no controle e que podemos descansar nele. Deus tem o poder absoluto e nos chama de forma que não podemos recusar. Seus planos são infalíveis e Ele sempre os executa. Agindo Deus, quem impedirá? Se a vontade do Senhor é soberana, não há nada nem ninguém que possa opor-se a ela. O capítulo 1 de Daniel, nós vimos que Nabucodonosor, pela permissão de Deus, então leva aquele homem, esse dominador, que já havia dominado ali grande parte, havia vencido algumas guerras, dominado o Egito. Ele vai e domina ali o povo, a Jerusalém, o povo de Israel, e leva ali o povo cativo, os melhores, a nata, os jovens mais sábios, os jovens ali da elite de Israel é levada cativa, para fazer uma doutrinação. Eles queriam então
pegaram aqueles jovens que pensaram, são mais fáceis de moldar, de dobrar, de inserir a nossa cultura, de inserir a nossa idolatria, e por isso levaram aqueles jovens. Levaram também alguns utensílios do templo. Deus o permitiu. Mas chegando lá, ele viu que não conseguiu dobrar 4 deles. 4 deles não se subjugaram, não foram subjugados a toda aquela idolatria, todo aquele sistema de imposição mundano. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. E o Senhor assim os abençoou. No capítulo 2, nós vemos que o Senhor preserva esses servos do Senhor fiéis. O Senhor, que havia dado capacidade a todos eles, sabedoria, entendimento, o Senhor deu a Daniel algo mais, a capacidade para interpretar sonhos, e o Senhor capacita a ele, Daniel, não a nenhum daqueles sábios ou supostos ali, todas aquelas loucuras, na idolatria, na sabedoria humana. Nenhum teve capacidade para conseguir falar o que o rei tinha sonhado. Porque o rei foi esperto, ele falou assim, falar alguma coisa, o que significa o meu sonho, o sonho que eu tive é fácil. Eu quero saber quem vai me contar o que eu sonhei. Aí eu pego para saber se realmente a pessoa é capacitada ou não. E Daniel, capacitado pelo Senhor, e ele enfatiza isso sempre, capacitado pelo Senhor, ele fala tanto o que o rei sonhou, quanto o significado do sonho. E fala, o seu reino vai passar. Mesmo glorioso, um outro reino menor virá e vai te tomar o seu reino. Você é como se fosse uma cabeça de ouro, a Babilônia, mas vai cair. No capítulo 4, e Daniel pega e fala isso para ele enaltece ali com muitos presentes a Daniel, e fala, realmente você tem a capacidade, os deuses santos te deram a capacidade para isso. Não, existia um Deus soberano na vida de Daniel. No capítulo 3, vemos que Nabucodonosor não entendeu, não aprendeu, passou um tempo, e ele pega e fala, não vou ser só cabeça de ouro não, vou ser um corpo inteiro, e constrói ali uma imagem que deveria ser idolatrada, adorada, que fazia menção a ele, aos deuses dele. Mas 3, os amigos de Daniel não se curvam. Daniel nós não sabemos porque não estava ali junto deles, o texto não nos fala, mas eles não se curvam perante aquela estátua. Nabucodonosor fala, quem são vocês? Quem é o Deus de vocês para livrar das minhas mãos? Eu que sou poderoso, eu tenho autoridade. E eles falam, faça o que quiser, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, se não quiser, não nos livra, mas nós não adoraremos, nós adoramos a um único Senhor, nós tememos a um único Senhor, como está escrito. Nabucodonosor os lança na fogueira, nas chamas, eles não são queimados, nem um fio de cabelo, não ficam nem com cheiro de fumaça, suas vestes permanecem intactas. O Senhor, o Todo-Poderoso, os livrou, e Nabucodonosor reconhece isso, e dá liberdade então para os judeus cultuarem ao Senhor, e que não fosse falado mal, de forma alguma, contra o Senhor, o Deus daqueles jovens. No capítulo 4, passado 20 anos, em cerca de 20 anos, após os eventos anteriores, Nabucodonosor estava passeando ali na cobertura do palácio. Ele estava no auge do seu poder, tendo conquistado diversas nações, ali a Babilônia toda embelezada, riquezas, construções magníficas. Ele governava grande parte do mundo conhecido daquela época, estava desfrutando ali de paz, de liberdade, e apesar de todos os feitos do Senhor, Nabucodonosor ainda continuava indiferente à soberania de Deus, permanecia relutante em reconhecer que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas ao iniciarmos o capítulo 4, nós percebemos que algo aconteceu. De repente nós lemos esse homem exaltando o Deus soberano e falando, Ele é o Rei eterno, Ele é o Rei de geração em geração, domina sobre tudo e sobre todos. Ele falou assim, será que esse homem caiu da cama de cabeça? O que está acontecendo aqui? A gente vê um homem duro, indiferente,
que por vezes tem visto o poder de Deus, a capacidade, a sabedoria, que Deus tem todo o poder sobre tudo e todos, e de repente ele começa o texto exaltando. O que está acontecendo? Ele se encontrou com Deus Altíssimo. O que poderia então levar um rei poderoso a reconhecer que existia um rei acima dele? O rei mais poderoso da época reconhecendo, não, tem um rei acima de mim, um rei soberano. Vamos examinar os eventos que conduziram então Nabucodonosor a essa confissão. Em primeiro lugar, nós vemos o rei ali sonhando novamente. Ele era um sonhador. O Senhor ali, por vezes, enviava sonhos, eram propositais na vida de Nabucodonosor, e sonhos que o perturbavam. E mais uma vez o Senhor coloca ali aquele sonho na vida de Nabucodonosor. Ele sonha com uma grande árvore que fornecia sustento ali a aves, a muitos animais. Sua altura chegava aos céus, né? A gente lembra até ali da Torre de Babel, né? Mais uma vez, querendo chegar aos céus. Havia sustento para todos os animais ali que estavam debaixo dela. E de repente um santo aparece. Esse ente santo aqui nós sabemos que é um anjo. A noção aqui para ele fala esse santo, mas é um anjo do Senhor, que deu ordens então para derrubar a árvore e afugentar todos os animais, mas a cepa, as raízes deveriam ser deixadas para ser molhadas pelo orvalho do céu, até que passasse sobre elas 7 tempos. O rei chama os seus sábios mais uma vez. Por que não chamou Daniel logo? Porque os outros, ele já tinha visto que os outros não tinham capacidade. O rei já imaginava, ele já tinha uma ideia, e provavelmente ele ouviu de Daniel, eu te disse. O rei chama, eles não puderam fazer nada, eles não puderam dar ali a interpretação. Finalmente ele chama Daniel, fala, Daniel, eu sei que você pode, fala o que significa. Ele conta ali o sonho para Daniel. Daniel imediatamente, percebendo que o sonho dizia a respeito da humilhação que aquele homem sofrer, ele fica abalado, ele fica perplexo, ele emudece, ele treme as bases, mas ele não se nega a dar a palavra do Senhor para aquele homem, ainda que ele morresse nas mãos daquele homem, porque ele iria dar uma notícia ruim. O rei, ele percebe que o Daniel estava perturbado e acalma. Daniel, calma, pode ficar calmo, pode falar, Daniel. O que significa? E Daniel, então, começa a falar das características positivas. Rei, essa árvore grandiosa é o teu reino, você tem sustentado muitas pessoas, todos os povos vêm aqui à grande Babilônia, porque sabem que esse reino favorece, esse reino é o reino, e você é essa grande árvore. Só que, rei, seus dias estão contados, por conta dessa sua arrogância de achar que você é soberano, que é o Todo-Poderoso, você será humilhado. O corte ali é que realmente você será humilhado, os seus se espalharão, e você ficará louco. O Senhor vai te humilhar a tal ponto que vai te mandar para o campo, e você vai passar ali, sofrer a ação dos elementos, o orvalho vai te molhar, você vai comer capim, você vai achar que é um boi, você será humilhado, você vai se tornar como um bicho. Mas depois que o rei passasse por aquela humilhação e reconhecesse, fosse quebrantado, Deus o restauraria, até as cadeias ali que estavam presas, atadas ali ao toco, a cepa, provavelmente simbolizavam isso, seria guardado. Tinha ainda esperança, não foi arrancado de todo.
Assim como Daniel 4:17 nos diz, todos que vivem devem saber que Deus, o Altíssimo, é soberano. Nabucodonosor deveria então entender, por conta desse castigo, que sobre os reinos desse mundo, o Senhor manda. Jesus também disse a Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim, se dos céus não te fosse dada. Pilatos, achando que tinha poder, eu tenho poder para te condenar ou não. E Jesus fala: está tudo sob controle, está tudo sob controle. O meu Pai é que permitiu que acontecesse isso, com um propósito. Você não sabe. Portanto, devemos confiar que qualquer autoridade humana só existe sob a permissão de Deus e que Ele tem o controle absoluto da história. No capítulo 7, à frente, lemos que um semelhante ao Filho do Homem é dado o domínio, glória e o reino. Daniel 7,14. E seu reino jamais será destruído. Mateus 28:18, o Senhor fala: eu sou o Filho do Homem. Eu sou esse que foi profetizado por Daniel. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso Senhor Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, é o pastor soberano, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que coisa tranquila para nós sabermos, que garantia maravilhosa. Nós não adoramos um Deus de faz de conta, uma invenção, uma coisa feita das mãos e da mente, mas o Deus que criou todas as coisas, o Deus que era antes que houvesse qualquer coisa, o Verbo de Deus, é o nosso Deus, é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos concedeu vida, vida física, mas nos deu vida do alto também. Esse é o nosso Deus, nele nós podemos confiar. Em segundo lugar, a advertência de Deus à arrogância do rei. Daniel, ele se atreve a dar conselhos para o rei. Ele percebe que era ali um decreto do Deus Altíssimo e fala: ó soberano Nabucodonosor, isso é um decreto, Deus está falando que vai fazer, e o que Deus fala. Mas Daniel pega e fala: coloca sua vida em ordem, começa a ser misericordioso, seja justo no seu reino, talvez Deus tenha misericórdia de você, se arrepende do seu mal. Daniel ousa falar isso para aquele rei, mas aquele rei, mesmo advertido, mesmo aconselhado por Daniel, mesmo tendo visto que Deus de Daniel, o Deus daqueles 4 jovens amigos de Daniel, que era o Todo-Poderoso, ainda assim, passado 12 meses, ele ali no terraço do palácio, ele vendo ali a avenida principal ali, pavimentada com calcário, com figuras dos leões, os jardins suspensos que ele fez ali para sua esposa, porque ela tinha saudade dos montes onde vivia, a casa natal dela era mais alta, e ele faz o jardim suspenso de presente para ela. O templo que havia sido construído para o seu Deus, a torre de Zigurate, que uma das torres, eram vários níveis ali, mas uma das torres tinha 30 andares, enormes muralhas, 8 portões que davam acesso à cidade. Ele fala: como eu sou poderoso, como eu sou bom, hein? Eu sou o Todo-Poderoso desse mundo. Então ele ouve uma voz dos céus. O rei se gaba de suas realizações, da glória e dá glória a si mesmo. Naquele momento ele se vangloria, não dá glórias ao Deus Todo-Poderoso. E naquele mesmo momento ele fica louco. E ele vai viver ao ar livre com os animais. Hoje seria chamado de licantropia,
alguém que acredita ser um animal. Deus é paciente. Ele não derrama seu juízo de uma vez. Antes, ele chama o homem ao arrependimento. Geralmente nós vemos isso. Deus, por vezes, tem demonstrado sua paciência, sua misericórdia. Deus deu 12 meses para aquele homem colocar sua vida em dia, para Nabucodonosor se arrepender. Noé pregou durante 120 anos, mas só sua família foi poupada. Ninguém se arrependeu. Sodoma teve o testemunho de Ló, mas foi destruída. Jerusalém, antes de ser levado cativo, ouviu diversos profetas advertindo para que deixasse da sua idolatria e colocasse o seu coração tão somente no Senhor, mas também desprezou as advertências. Deus havia colocado Daniel e seus amigos no palácio, ali influenciando a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor vendo a fé daqueles jovens. Deus revela a Nabucodonosor que apenas o reino de Cristo é eterno. Através do seu livramento, dos amigos de Daniel, mostra que Deus, sim, pode dar libertação a quem Ele quiser, libertar a quem Ele quiser. E por fim, dá um último aviso agora no capítulo 4, através de mais um sonho, mas ainda assim o rei permanece indiferente, ainda assim ele permanece apático. A sentença de Deus se cumpre. Deus é paciente, mas Ele é justo, e o seu juízo é terrível. Aquele homem não merecia nem aviso, mas Deus foi paciente ainda assim. A sentença de Deus se cumpre, o rei perde a razão, passa a viver como um animal, se torna como um animal, a loucura toma conta daquele homem. Durante o tempo determinado, nós não sabemos exatamente esse tempo, o 7 aqui simboliza um tempo completo. Nós não sabemos se foi 7 anos ou mais, mas foi tempo bastante para os cabelos daquele homem, os pelos do corpo daquele homem se crescerem a tal ponto de ficarem como se fosse as penas da águia, suas unhas ali começaram a dar até volta, parecendo, quem é o mais antigo assim, devia parecer até o Zé do Caixão, né? Aquelas unhas enormes. Ficaram como garras. Passou um bom tempo, mas então ele se humilhou. A humilhação era irremediável, ninguém pôde ajudar aquele homem. Embora fosse o homem mais rico e mais poderoso da terra, aquele homem foi conduzido ao pasto, foi tirado o seu poder. Aqueles que se acham poderosos nesse mundo não são nada. Nós vimos na pandemia, e eu lembro do presidente do Paraguai, em rede nacional, na época da pandemia, conclamando a nação a pedir a misericórdia de Deus. O Senhor humilha os poderosos. Em terceiro lugar, a restauração e o reconhecimento da soberania de Deus. Levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento. Após 7 tempos, esse tempo completo, Nabucodonosor levanta os olhos para os céus. Nas palavras do comentarista bíblico Ian M. Duguid, é significativo que o fim da humilhação de Nabucodonosor aconteceu quando ele tirou os olhos de si e voltou os olhos para o alto. Quando ele suplica, num ato de súplica e dependência, ele lança os olhos para os céus e a sua consciência volta. A única maneira para entrarmos no reino dos céus é com as mãos vazias, levantando os olhos para os céus e clamando, realmente confessando nossa desesperada necessidade do Salvador. Nada somos, nada podemos, se não for o nosso Deus. Ele reconheceu que Deus é o verdadeiro Rei
e que nenhum governante pode resistir à sua vontade. A verdadeira humildade não é somente reconhecer que nada somos, mas que Deus é tudo. Ele se reconhecesse que nada era, mas parasse por aí, não ia adiantar muita coisa. Mas ele reconhece, tu és soberano. E tão logo ele é reconduzido e é restabelecido ali a sua honra, a sua glória, ele então escreve esse texto, exaltando, engrandecendo ao Deus soberano. Nabucodonosor, Nero, Hitler, Stalin e tantas outras personalidades da história, Aníbal, tantos outros que devastaram, que pensavam que iriam dominar o mundo inteiro, que achavam que ninguém os tiraria do poder, foram humilhados, se foram, restam, se muito, ruínas dos seus reinos, mas Deus continua aqui. Seu reino se estabeleceu com a vinda de Jesus, e se consumará quando Cristo vier novamente. Deus restaura o seu trono, restaura o trono daquele rei, e o rei conclui sua carta exaltando o Senhor. Jamais devemos perder a esperança de transformação de alguém. Deus transformou o coração daquele homem. Nós não sabemos se foi uma confissão realmente de coração, sincera. Nós não sabemos se ele permaneceu ali até o final de sua vida, se reconheceu que os ídolos dele nada valiam, que somente o Senhor, o Deus ali de Daniel, dos demais, era o Deus único e verdadeiro. Nós não sabemos. Nós o saberemos na glória. Nós o saberemos na glória. Mas naquele momento, ele manda que fosse enviada essa carta a todos os cantos do seu reino, e fosse publicado que ele não era o Todo-Poderoso, mas o Deus ali, daquele povo cativo, era o Deus soberano. Que poderosa garantia as palavras do rei devem ter sido para Israel, que se Deus é o Deus soberano, ele poderia livrá-los do exílio a qualquer momento. Se Deus era o Deus soberano, que pôde restaurar, que pôde ali quebrantar um coração tão duro, também eles poderiam ser alvos da misericórdia de Deus, e Deus poderia libertá-los, como profetizou que após 70 anos de cativeiro os libertaria. Israel também poderia ser perdoado e restaurado se voltasse os seus olhos para o Todo-Poderoso, se voltasse os seus olhos não para si, mas para o alto, para o Altíssimo. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Concluindo, o poder humano é passageiro, mas o reino de Deus é para sempre, é eterno. Essa verdade consolou Israel ali no exílio. Ele, em meio aos seus sofrimentos, em meio a toda aquela adversidade, o Senhor nos lembrou que mesmo em meio às injustiças, às calamidades, aqueles governos passariam, mas que Deus continuaria no controle sempre, sempre. Deus espera também, pacientemente, pelo quebrantamento, pelo arrependimento dos maus. Ele mostra, muitos veem milagres do Senhor, veem o agir do Senhor, e permanecem indiferentes por muito tempo, mas a dureza do coração leva à humilhação. O Senhor humilha, para que então essa pessoa reconheça que somente o Senhor é Deus. A Nabucodonosor foi dado tempo, mas a outro não.
Teve outro que exaltou-se e foi comido de verme no mesmo instante. Nabucodonosor perdeu tudo até render a Deus, reconhecendo sua soberania, e foi restaurado. Algumas aplicações para a nossa vida. Deus está no controle de tudo. Que nossos olhos estejam voltados não para a situação, não para os problemas em si. Tem um ditado, uma frasinha curiosa, mas é verdadeira. Não diga para os seus problemas, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, Senhor, ó, o tamanho desse problema, Senhor. Não diga para os problemas o tamanho do seu Deus. A gente se esquece, a gente pega, vê o problema, vê a adversidade, e a gente fica abalado, abatido, angustiado. Mas nós temos que lembrar do tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, é o Criador dos céus e da terra. E isso nos dá conforto, consolo. Em segundo lugar, nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. Como eu disse, nós não temos certeza da conversão desse homem. Vários autores acham que sim, ele converteu-se, mas João Calvino, por exemplo, não acha. Ele fala, olha, nós não temos certeza se ele permaneceu ali até o final de seus dias, ou se foi só um momento ali de humilhação naquele tempo. Mas que nós entendamos que Deus pode sim quebrantar, humilhar, e que essa humilhação é misericórdia do Senhor. Que aqueles que são nossos queridos, que ainda não se converteram, que nós tenhamos a coragem de falar, Senhor, faça o que for necessário, mas que converta o coração desse meu amado, desse meu querido filho, esposo ou esposa, desse meu querido tio, sobrinho. Senhor, faça o que for necessário, porque vale mais passar pelo sofrimento nessa vida, mas ter a eternidade com o Senhor, do que viver uma vida suntuosa, louca, posso comer e beber, mas ouvir do Senhor, louco, hoje mesmo você se encontrará comigo, e você não tem nada preparado, do que valeu? Você nada vai levar, e a danação eterna o espera, o aguarda. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quão maravilhoso, quão soberano, excelso, sublime, Tu és o Deus único e verdadeiro. Nós falamos, ó Pai, mas por vezes nós nos esquecemos, nós ficamos olhando para esse mundo, mas nossos olhos têm que estar fitos no nosso Senhor, no nosso Salvador, correndo a carreira que nos foi concedida. Como um corredor, nós não devemos olhar para trás, para os lados, mas para a chegada, para a linha de chegada, onde está o nosso Senhor nos aguardando, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos dará a coroa. Esse mundo tem oferecido tantas coisas, mas são passageiras, mas o que nos aguarda é muito melhor. Faz-nos lembrar constantemente que o Senhor está no controle, que nada, nem uma folhinha cai, se não for pela Tua vontade, pela Tua permissão. Que ainda que não compreendamos, o Senhor continua sendo o nosso Deus, que nada fugiu das Suas mãos, que o Senhor de forma alguma foi pego de surpresa, mas está tudo bem, porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não se renderam a Ti, que em face da tua paciência, em face dos teus avisos, essas pessoas sejam quebrantadas, e quebrantadas de fato,
Não seja só um remorso como Judas, mas um arrependimento como Pedro. Se arrependam dos seus pecados, se curvem e vivam a vida consagrada ao Senhor todos os dias, aqui, sabendo que haverão de viver pela eternidade contigo. Se conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.